Cheguei para a terceira aula da matéria Teologia Pastoral. Muito boa essa matéria. E agora nós vamos estar falando sobre o ministério do Novo Testamento. Quando eu disse na primeira aula, eu falei para vocês sobre Israel como um principiante, como alguém que nos chamou a atenção para também nos identificar, comungar melhor com Deus. Eu acho interessante quando nós estamos lendo na Bíblia Sagrada as passagens em que Israel saiu do Egito rumo a Canaã. Foram muitas jornadas, eu até vou contá-las depois, mas foram várias jornadas. E era até para ser bem menos, né? Porque era para eles, alguns estudiosos dizem, eu gosto muito de estudar os comentários de Champlin, Norman Russell Champlin. Gosto muito, não sei se você está vendo aí, a minha estante não está na parte inferior. De trás desse banner está a coleção dele. E nós vamos, eu gosto muito de estudar e analisar. Eu leio a Bíblia, marco capítulos e depois vou estudar. Eu tenho um mês para ler a Bíblia e um mês eu fico de férias. No mês eu leio a minha Bíblia toda em 24 dias. A meta que eu tenho é esta. Aí quando é no outro mês eu vou estudar aqueles livros, aqueles capítulos que eu marquei no comentário, versículo por versículo. Seja o Velho Testamento, seja o Novo Testamento. Bom, mas deixa eu te falar. Dizem os comentadores, a maioria deles, e a Bíblia também fala, que muitos estrangeiros acompanharam Israel naquela trajetória. Muitos estrangeiros. Por quê? Porque eles admiravam Israel. Eles sabiam que Israel tinha um objetivo e que eles estavam empenhando-se, pagando um preço para alcançar aquele objetivo. E quem é que incentivava isso a eles? Era o Espírito de Deus. Era ele quem fazia isso e deixava na mente deles. O pastor Antônio Fonseca, do ICP, ele diz que Deus poderia ter levado Israel por uma via que saía bem na margem do Mar Grande. Mas quem eles iam encontrar? Da de testa, como diz o goiano, né? Da de testa com eles, com os filisteus, treinados à guerra, fortes, tremendos, guerreiros. Aí Deus falou assim, não, eu vou levar eles para o deserto, mesmo que fosse só 90 dias, dava para fazer com 90 dias, aquele transcurso. 700 quilômetros aproximadamente. Aí Deus falou, não, eu vou levar eles pelo deserto porque eu vou treinar eles, vou fortificar a fé deles, vou providenciar coisas miraculosas diante deles. E aí ele fez isso. Então era a forma, não é? Bem, mas vejam só,
E ele levou eles. Só que aí mudou a tonacidade da coisa, né? Ficaram 40 anos, era para ser, o que era para ser feito em 90 dias. Eu acredito que não seria só em 90 dias, porque Deus, de todo jeito, preste atenção, Deus, a jornada podia realmente direta, ou então construiria o tabernáculo às margens do Jordão. E aquele tabernáculo, ele tinha algo muito especial na condução do povo. A arca, em especial a arca do tesouro. E outra, a liturgia era desenvolvida sempre. A partir do momento que construíram o tabernáculo, ficou 2 anos no pé do Monte Sinai, construiu o tabernáculo, e aí seguiram para Canaã. Quando eles chegaram em Cades Barneia, que houve problema. Os espias foram olhar a terra, voltou, aí 10 deles jogou tudo água abaixo. Tá? Esfriou o ânimo do povo. Aí o que aconteceu? Mais 2 ficou firme. Mais 2 não deu conta de mudar o pensamento daqueles milhares, que era quase 3 milhões. Entenderam? Aí vejam só. Mas o que eu quero te dizer é que aí ficou sendo 38 anos andando no deserto. Aquela geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra, atravessaram o Jordão. A outra geração toda, inclusive, não porque eles comprometeram com as atitudes de Israel, não, mas foi tão sério que Israel fez eles perder a entrada lá na terra, na Canaã celestial. Não estou falando de salvação, estou falando do processo, do projeto, do alvo que era a terra de Canaã. Ok? Bom, mas vamos pensar direitinho que Moisés e Arão, você não levaria e não atravessaria eles, mas Deus falou por que foi. Mostrou. Arão ele não falou, ele não mostrou bem. Parece que tem umas referências que dá assim, uma inferênciazinha de que sim, eles não defenderam Deus na hora certa. Arão fez o bezerro de ouro e Moisés feriu a rocha. Eu já vi um estudioso dizendo que possivelmente foi até os 2 que feriram a rocha lá, né? Os 2 estavam juntos, perderam o privilégio de entrar na terra com eles. Mas vamos lá. E aí, diante disso, então nós vamos ver aqui agora que isso nos chamou a atenção também. Aí vem a dispensação da graça, aí vem o cristianismo vivo. Jesus se encarna e hoje nós somos privilegiados, pertencemos a essa grande quantidade de vidas que abraçam Jesus. E é claro, antes de nós, da nossa geração, todos encontraram com Jesus. Aqueles que foram fiel, estou falando de pessoas que foram fiel na sua fé. Mas agora, vamos ver aqui então, esses títulos dados a esse ministério. Então, Israel tinha a sua forma de ministrar, a sua liturgia, que é bem diferente. Hoje tem muitas igrejas evangélicas e até da Assembleia de Deus desenvolvendo a liturgia da religião judaica ou do judaísmo. Para quê? É bom. Eu admiro, você não sabe tanto que eu gosto de estudar sobre o tabernáculo. Nós temos uma matéria que chama, ela discorre sobre esses assuntos. Tá? Nós temos uma matéria
que vai falar sobre isso, é exatamente a tipologia. Vai tratar o Pentateuco, outra matéria, vai tratar exatamente da liturgia de Israel e assim por diante. Bom, mas agora é diferente. Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, do 8 ao 11. Ele fala sobre ministérios, patentes ministeriais. Preste atenção. Nós temos patentes ministeriais nas nossas igrejas local e tem patentes ministeriais que elas são fornecidas por uma convenção. Pouco tempo eu comentei com um pastor, eu, se não me engano, acho que até o meu próprio pastor, falei com ele sobre essa questão de Paulo falando aqui em Efésios. Que isso aqui era, não foi com ele, não, foi com outras pessoas. Isso aqui era um crivo convencional. Essas que nós vamos falar, mas antes delas, eu posso falar para vocês daquelas que são local. Olha, preste atenção. Separação de auxiliar, aquele que começa, é o aspirante. A Igreja Deus e Amor chama de Daniel. Daniel é o período do teste. Então, para a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus no Brasil, cooperador, auxiliar e tal. Aí ele é separado. Depois vem consagração. Consagração é de quem? É do diácono, da diaconisa, né, do corpo diaconal e presbitério. Do presbitério da igreja. Esses são consagração. Tá? Aí, convencionais já são, é claro, isso aqui esses que eu disse para você, auxiliar, diáconos e diaconisas e presbíteros, eles já estão se preparando para pertencer futuramente, passando no crivo, passando no teste, um dia eles vão passar para o grupo de cargos mediante uma convenção ou convencionais. Que são, vamos lá, na ótica de Paulo, me entende aí, tá, por favor, na ótica de Paulo. Apóstolo. Na realidade, apóstolo, até certo tempo, eu já lecionando, eu vivendo as salas de aula, ensinando, e eu me esmero muito a ler e a entender. Às vezes não gosto de passar algo que eu não entendi, mas eu já eu observava e eu pensava que apóstolo, e vi muitos pastores meus dizendo isso, pastores veteranos, pastores. Hoje eu sou veterano também, né? Claro. Mas eu ainda no início do meu ministério pastoral, vi pessoas dizendo isso, no meu início de fé, porque logo que eu voltei para a igreja, não demorou muito tempo, eu já fui dirigir igreja, ser pastor. Eu tinha apenas uns 8 anos só de convertido, eu já fui dirigir igreja. Então preste atenção. Aí, então dizia o seguinte, olha, apóstolo, não pode ter apóstolo em nossos dias. É só para aqueles, a maior prova de um apóstolo é que ele viu Jesus. Eu vi isso muitas vezes sendo ensinado. Mas depois passa o tempo, aí vem Paulo falando, apóstolos. Nós não temos. Hoje nós já temos bispo, nós não tínhamos bispo.
bispo para nós, segundo a Bíblia, nós entendíamos e às vezes entendemos que era um subcargo do presbitério. Era supervisor. Tito foi um bispo, supervisor de Creta, 90 congregações. Mas hoje nós temos o bispo com cargo de ordenação. De ordenação. Bem, então o apóstolo. E no tempo de Jesus, quem era apóstolo era só os 12 que ele escolheu, nomeou para o acompanhar durante o seu ministério, os 3 anos e meio. Aí, esses apóstolos estavam junto com Jesus. Inclusive, é até bom a gente entender, porque quando a Bíblia fala sobre os apóstolos, nós vamos entender que eles foram chamados já depois de ter muitos cristãos, talvez 200 ou mais ou menos, qualquer coisa se fosse. Foi quando Jesus chamou, não é? Vocês lembram bem que foi depois que Jesus proferiu o sermão do monte. Ok? Então, estamos aqui em apóstolos. Hoje pode ter apóstolo? Pode sim. Existem referências na Bíblia que dá margem para a ordenação de apóstolos. Nosso ministério de Madureira não opta por isso. Mas optou, não optava por bispo, optou. E futuramente, não sei. A calademia. Aqui nós encerramos essa terceira aula. Deus abençoe você ricamente. E na próxima agora falar mais diretamente, né, sobre os outros cargos. Um abraço. Até breve.